O que você vai ouvir agora não é uma história comum. É a reconstrução de um fato real, a partir do que foi dito, e principalmente do que ficou em silêncio. Preste atenção. Este é mais um caso do 9mm. Durante anos, o nome Jeffrey Epstein circulou em ambientes onde quase nada é transparente. Jantares fechados, voos privados, ilhas particulares, mansões protegidas por muros altos e contratos invisíveis. Para o público, ele era apenas um financista excêntrico. Para muitas meninas, era o início de um trauma que atravessaria décadas. No final de janeiro de 2026, o governo dos Estados Unidos liberou um novo e gigantesco lote de documentos ligados ao caso Epstein. Milhões de páginas, milhares de vídeos, centenas de milhares de fotografias. Um volume tão grande que, por si só, já levanta uma pergunta incômoda. Por que tanto material precisou ficar escondido por tanto tempo? Esses arquivos não surgem do nada. Eles são o acúmulo de anos de investigações, acordos judiciais, depoimentos interrompidos, denúncias ignoradas e decisões que, hoje, parecem impossíveis de explicar sem desconforto. Dentro dessas páginas estão registros de voos, comunicações, anotações financeiras, imagens antigas e, principalmente, relatos de sobreviventes que por muito tempo falaram sozinhas. É importante deixar algo claro desde o início. Um arquivo não é uma sentença. Um nome citado não é uma condenação. Uma foto não é uma prova de crime. Mas também é verdade que documentos existem para contar histórias que alguém tentou esconder. E é exatamente isso que este caso exige: cuidado, profundidade e coragem para fazer perguntas que incomodam. O que se sabe com segurança é que existiu um esquema organizado, repetido, sistemático. Meninas, muitas vezes menores de idade, eram atraídas com promessas simples: dinheiro fácil, ajuda, um favor, um convite. No começo, nada parecia violento. Era gradual, controlado, calculado. Com o tempo, os limites eram ultrapassados. E quando isso acontecia, o silêncio era comprado, imposto ou naturalizado. Registros mostram que esse esquema não dependia apenas de uma pessoa. Ele funcionava porque havia logística, casas em diferentes estados, jatos particulares, funcionários, pessoas que viam, ouviam, desconfiavam e continuavam. Esse é um dos aspectos mais perturbadores do caso. Não se trata apenas de um predador isolado, mas de um ambiente que permitiu que ele operasse por anos. Em 2008, quando o caso veio à tona pela primeira vez, o sistema teve a chance de agir com firmeza. Não agiu. Um acordo judicial extremamente brando foi firmado. Epstein cumpriu uma pena simbólica, manteve privilégios e evitou acusações federais mais graves. Muitas vítimas sequer foram ouvidas. Ali, algo se quebrou. E quando o sistema falha dessa forma, ele envia uma mensagem clara: algumas pessoas estão acima das consequências. Anos depois, em 2019, Epstein foi preso novamente. Desta vez, em âmbito federal. Pela primeira vez, havia a expectativa real de um julgamento público. Pela primeira vez, a possibilidade de ouvir, sob juramento, alguém que poderia explicar nomes, conexões e mecanismos. Mas isso nunca aconteceu. Epstein morreu enquanto estava sob custódia do Estado. A versão oficial foi suicídio. Tecnicamente, o caso foi encerrado dessa forma. Mas as circunstâncias levantaram dúvidas imediatas. Falhas de protocolo, guardas que não cumpriram procedimentos, câmeras que não funcionavam, relatórios confusos. Nada disso prova assassinato. Mas tudo isso cria um ambiente de desconfiança profunda. Quando alguém tão central morre antes de falar, o silêncio não encerra a história. Ele a amplia. É nesse vazio que entram as teorias. Algumas surgem de indícios reais. Outras nascem do medo. Outras da raiva. Outras da sensação coletiva de que a verdade nunca é entregue por completo. Entre elas, uma ganhou força especial. A ideia de que Epstein não acumulou poder apenas com dinheiro, mas com informação. Informação comprometedora. Vítimas relataram a presença de câmeras em propriedades. Funcionários mencionaram regras estranhas, áreas restritas,
gravações constantes. A hipótese que se espalhou foi a de chantagem. Se pessoas poderosas frequentavam esses ambientes e eram gravadas em situações ilegais ou moralmente destrutivas, quem controlasse esse material controlaria pessoas. É uma teoria que nunca foi comprovada judicialmente, mas que continua circulando porque faz sentido dentro da lógica do poder. E o poder, muitas vezes, opera nas sombras. Outra teoria que ganhou força foi a de ligação com serviços de inteligência. Essa hipótese foi alimentada por declarações antigas de autoridades envolvidas no primeiro acordo judicial, que afirmaram ter recebido pressões e mensagens de que o caso era sensível demais. Não há prova pública de que Epstein fosse um agente formal de qualquer serviço de inteligência, mas também não há explicação clara e definitiva para sua ascensão financeira, seu trânsito entre elites globais e a proteção que recebeu por tanto tempo. Nesse cenário, uma figura se destaca como peça-chave: Ghislaine Maxwell, ex-companheira, confidente e facilitadora. Segundo testemunhos e decisões judiciais, ela não foi apenas espectadora. Ela recrutava, organizava, normalizava. Foi julgada, condenada e sentenciada. Até hoje, é a pessoa mais próxima de Epstein a cumprir pena de forma concreta. Com a liberação dos novos documentos, Maxwell voltou ao centro das atenções. Para muitos, ela é um arquivo vivo. Alguém que sabe nomes, rotinas, estruturas. Recentemente, foi chamada a prestar depoimento em instâncias políticas e legais. Em vez de responder, optou por se proteger legalmente. É um direito, mas também é um ato que alimenta narrativas. Porque depois da morte de Epstein, qualquer silêncio parece suspeito. Nas redes sociais, esse silêncio foi transformado em certeza. Influenciadores passaram a afirmar que ela sabe tudo, que sua cela é vigiada, que há pânico entre os poderosos. Nenhuma dessas afirmações foi comprovada oficialmente, mas elas se espalham porque encontram terreno fértil: a desconfiança. Quando instituições falham em dar respostas claras, o público cria as próprias. Outras narrativas foram ainda mais longe. Falaram em rituais, em práticas macabras, em histórias extremas atribuídas a testemunhas anônimas. Até hoje, nenhuma investigação criminal confirmou a existência de rituais ou atos desse tipo ligados ao caso. Essas histórias não podem ser tratadas como fatos, mas também não podem ser ignoradas como fenômeno social. Elas dizem menos sobre provas e mais sobre o tamanho do abismo entre a população e quem detém poder. Em meio a tudo isso, nomes de pessoas famosas surgiram: políticos, empresários, príncipes, celebridades. Muitos aparecem em registros de contato, listas de voos, fotografias antigas. Aparecer não é crime. Ser citado não é condenação. Isso precisa ser repetido. O risco aqui é transformar registro em sentença pública. O jornalismo responsável trabalha com o que é verificável e deixa claro onde termina o fato e começa a especulação. Mas há algo que não pode ser relativizado: o sofrimento das vítimas. Enquanto o debate gira em torno de poder, conspiração e silêncio, meninas tiveram suas vidas interrompidas. Algumas relataram ter ligado para casa dizendo que voltariam em poucos dias. Prometeram um presente. Disseram que estava tudo bem. E nunca mais foram as mesmas. Algumas nunca voltaram. Esse é o ponto onde o caso deixa de ser apenas internacional e se torna universal. No Brasil, milhares de crianças desaparecem todos os anos. Redes de exploração existem. O que o caso Epstein escancara é um padrão. Quando há dinheiro, influência e omissão, o abuso encontra espaço. Não é um problema distante. É um espelho desconfortável. A pergunta que fica não é apenas quem esteve envolvido. É como o sistema permite que isso aconteça. Como acordos são feitos. Como denúncias são ignoradas. Como vítimas são silenciadas. E como muitas vezes, só depois de décadas o mundo resolve olhar. Hoje, com milhões de documentos disponíveis, o caso entra em uma nova fase. Uma fase lenta, técnica, frustrante para quem espera respostas rápidas, mas necessária. Porque verdade não se constrói com gritos, nem com teorias soltas. Ela se constrói com cruzamento de dados, proteção de testemunhas e coragem institucional.
Ainda assim, o silêncio persiste. Epstein morreu sem falar. Maxwell fala pouco. Muitos documentos permanecem redigidos. Muitas perguntas seguem sem resposta. E talvez essa seja a maior marca deste caso. Não aquilo que foi revelado, mas aquilo que ainda resiste a vir à tona. Este episódio não termina com uma conclusão. Ele termina com um alerta. Sempre que crimes contra crianças são tratados como inconvenientes, sempre que o poder compra silêncio, sempre que o sistema escolhe o caminho mais fácil, alguém paga o preço. E quase sempre, esse alguém é invisível. Alguns crimes terminam em sentenças, outros terminam em silêncio. Mas há silêncios que gritam por justiça. Este foi um caso do 9mm.